vocês. Eu também, a única palavra que me vem à cabeça é gratidão. Gratidão ao Senhor, né, por tudo que Ele fez na minha vida e através dessa igreja, como eu tenho crescido, né, nesse dom. Gratidão porque desses 6 anos, quase 7 que eu estou aqui, eu tenho aprendido a me mover nesse dom através do que eu tenho visto aqui, né? Como essa igreja se move em abençoar, como essa igreja se move em servir. Eu lembro do estudo da pastora Rosana, lá em Campos, nesse estudo, uma frase que ela falou que nunca saiu da minha cabeça, foi que nós não somos crentes, cristãos, que ver uma pessoa numa situação difícil, né, e simplesmente falar, vou orar por você, dar aquele tapinha nas costas, vou orar por você, simplesmente dar as costas e sair, né? Mas não, nós somos igreja, né, de falar assim, não, eu vou orar por você, mas e aí, você está precisando de quê? Como nós podemos te abençoar, como nós podemos te ajudar, né? E eu sou prova disso, porque eu estou casado com a minha esposa tem 5 anos, fazendo 5 anos há pouco tempo, esse ano. No primeiro ano, né, todos sabem do que ela passou, né, o acidente vascular que ela sofreu, né, no nosso primeiro ano de casamento. Nós tínhamos uns 10 meses, né, de casados, ela passou por essa situação assim que foi terrível para nós, né. Eu estava do lado de cá, né, da corda, né, foi bastante difícil para mim, né, mas como eu já dei esse testemunho em Campos, né, que em nenhum momento eu questionei ao Senhor, né, por que eu estava passando por isso, por aquilo, né, porque as coisas estavam daquela forma. Sim, foi difícil, foi muito difícil. Orei muito a Deus, chorei muito nos pés do Senhor nessa fase que ela esteve hospitalizada, né? A minha esposa ficou 21 dias na UTI do hospital, sem falar, sem poder andar, todo o lado esquerdo do corpo paralisado. Mas eu não questionei a Deus nesse tempo, porque eu sabia que era de Deus. Era de Deus para a minha vida estar com ela. Era de Deus para a minha vida estar neste lugar, nessa igreja. Eu só simplesmente, né, clamei ao Senhor que me ajudasse a passar por aquela fase, nos ajudasse a trouxer essa cura sobre ela. Mas o que me impactou foi como essa igreja cuidou de nós nessa fase. Foi tremendo demais. Eu não tenho palavras para agradecer essa igreja. Lembro da irmã Juliana, cadê ela? Irmã Juliana, como, glória a Deus pela sua vida, ela foi a primeira pessoa que nos ajudou nas sessões de fisioterapia que minha esposa precisou lá em casa, e ela, o Nick, fazer sessão com ela. Jennifer saiu do hospital, né, precisando dessas sessões de fisioterapia que eram urgentes, né? E vocês sabem que o sistema público é bem lento, né? E nós não sabíamos como iríamos proceder, mas Deus nos ajudou através dessa igreja. Iniciou a Juliana fazendo as sessões de fisioterapia com ela, quando ela precisou de umas sessões mais intensas, né? Com mais cuidado, mais ferramentas. Essa igreja se levantou poderosamente, com tamanha graça e amor, e nos abençoou com todas as sessões de fisioterapia que minha esposa precisou, do início até o fim. Enquanto ela precisou, a igreja esteve ali, nos ajudando, nos abençoando. Então, eu não tenho palavras para agradecer isso. Mas, em mim, e por que aconteceu isso? Foi um aprendizado do que é realmente se preocupar, do que é cuidar, do que é servir, né? Hoje quando eu vejo a igreja se movendo em ajudar alguém,
eu sou o primeiro a pensar, peraí, como que eu vou ajudar? Eu quero participar, né? Porque eu aprendi isso aqui, né? Esse dom que Deus me deu de servir. Eu cheguei aqui simplesmente achando que servir era só pegar alguma coisa, levar, ajudar alguém de alguma forma, mas aqui eu aprendi, além disso, né? Que não é só servir com o corpo, com as mãos, mas sim abençoar, né? Cuidar, se preocupar. Eu sou muito grato ao Senhor por isso, por essa liderança, né? Por essa igreja, e porque eu vejo que a igreja, ela não simplesmente fala para você o que fazer e como fazer, ela ensina, ela mostra, né? Por isso eu glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos, da nossa liderança. O testemunho da Saiba, que não é um testemunho novo, como a Larissa falou para mim hoje, mas é um testemunho vivo, precisa ser contado de geração em geração. O que o Senhor faz, a gente não conta uma vez, a gente conta muitas vezes para que ele seja glorificado. Eu quero falar um pouquinho aqui, dar uma introdução à profecia nesse lugar, mas de forma específica eu quero falar através da vida da pastora Rosana Lemos. Tem 15 dias, 2 semanas atrás, a gente, como célula, convidou ela para participar conosco e dar um testemunho de como surgiu a profecia, o profético na vida dela. E eu achei que ela ia contar muitas histórias, falar coisas muito elaboradas que eu desconhecia, mas ela me falou algo muito simples, mas que mexeu comigo e me fez refletir sobre isso na minha vida. Ela pode falar, resumindo aqui, né? Ela falou quase uma hora, mas resumindo, né, a ideia que ela passou pra gente foi que ela buscou o profético por um único motivo, que ela queria conhecer a vontade de Deus para todas as coisas. Ela ainda é jovem, ela se rendeu ao Senhor e desde muito nova ela teve esse anseio de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, né? Tudo que falava sobre Deus, de saber das histórias. Ela sempre teve fome e sede, esse desejo do amor de Deus. Mas chegou um tempo que ela falou assim: eu quero mais, eu sei que tem mais. E ela começou a buscar por esse mais de Deus. E foi através do profético, de conhecer a vontade de Deus através do próprio Espírito de Deus, que até então ela pôde dizer pra gente que ela lia a Bíblia e que se ela tinha alguma decisão a fazer, ela conversava com o pastor e com a sabedoria que o pastor tinha, ele dava conselhos, né? Guiado pela palavra, de acordo com o que ele pensava, mas ela queria mais, algo a mais, para somar a tudo isso que é bom, né? Você lê a Bíblia, você tem alguém para conversar. Ela queria saber a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação na vida dela. Senhor, eu devo fazer isso? Essa é a tua vontade. É dessa forma. E então ela pode alcançar isso através do profético. E de saber, irmãos, que uma pessoa pode lutar para alcançar, para conquistar, para entrar nessa dimensão profética, para conhecer a vontade de Deus, houve esse anseio. E nós, vamos refletir aqui. Nós chegamos nessa igreja, a maioria, muitos estão 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, que não alcançaram essa dimensão profética aberta nesse lugar, mas eu vou falar de forma geral. Nós que estamos aqui e temos essa dimensão profética aberta, onde o Senhor se revela. Vocês viram aqui, né? Intercessão pode se reunir, buscar a vontade de Deus e clamar pela vida e ir contra a morte. Isso é uma ação profética, você se mover de forma profética.
Você discernir a vontade de Deus para todas as coisas. E veja bem, hoje a gente tem isso foi alcançado, isso foi conquistado. E muitos de nós não têm esse anseio de conhecer a vontade de Deus para todas as coisas. O Senhor nos dá isso de presente. Podemos chamar o líder, podemos chamar a nossa pastora. Ora por mim, chama o conselho da igreja, chama esse grupo de intercessão. Ora por mim, porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, vocês têm isso aqui nesse lugar. Vocês podem ter isso aqui nesse lugar. Mas precisa haver esse anseio que houve lá atrás na vida da pastora Rosana Lemos. O desejo de conhecer a vontade de Deus. Precisa haver esse desejo no meu coração, no seu coração. O desejo de conhecer por mais de Deus. Então, eu reflito nessa palavra desde o dia que eu ouvi. E eu trago essa palavra chave profética nesse lugar, que foi a partir da vida da pastora Rosana Lemos. Ela começou, dentro de uma igreja tradicional, a buscar por mais de Deus, a buscar para que a dimensão profética fosse aberta nesse lugar. E isso aconteceu. A irmã Roseli já compartilhou como as coisas aconteceram. Teremos um outro testemunho pós o meu. Mas o início de tudo começou através de uma vida que trouxe isso para dentro dessa igreja. Que vocês possam glorificar o Senhor pela vida da pastora Rosana. Ministérios de intercessão, por fazer parte de uma igreja que ora, porque a minha família foi abençoada, né, por ter esse ministério nesse lugar. Por ter esses irmãos, né, essa igreja que ora, que busca o Senhor, né, em prol de tantas vidas e tantas coisas que chegam até nós. Nesse ano de 2020, né, foi um ano da pandemia, como o Roseli falou, a minha casa, a minha família mora em Niterói, e nós vivemos 47 dias muito difíceis. Posso dizer que foi um dos piores da minha vida até hoje. Meu irmão pegou Covid, toda a minha família, minhas irmãs, meu cunhado, meu irmão foi internado, minha irmã, recém-casada, pouco tempo de casada, grávida de 5 meses, pegou Covid, eu já estava tentando ter bebê e não conseguia, e esse ela conseguiu, 5 meses grávida, pegou Covid, foi internado. Internou um dia, no outro dia já estava em coma. Ficou internado. Meu irmão, uma semana depois, internou. Minha mãe também internou. E eu grávida aqui de 7 meses. Então, fui sustentada pela igreja durante esses dias que eu vivi, até porque não podia estar na minha casa, mas eles iam assim mesmo na varanda, longe de mim, eles iam lá orar comigo, me sustentar em oração, orar pela minha casa, orar pela minha bebê, que era Estela, né, que estava passando tudo aquilo comigo, toda aquela angústia também. E numa sexta-feira, minha mãe teve alta no hospital. Quando foi no sábado, meu irmão faleceu. E foram passando os dias, e eu falava, Senhor, eu não quero mais perder ninguém. E alguns dias depois, minha irmã ainda estava entubada, em coma, e os médicos falaram, ou ela ou o neném, ou a gente vai perder os dois. E tiveram que fazer um parto normal, ela em coma, porque ela não ia suportar uma cesariana, mediante a saúde. Minha irmã estava com o pulmão comprometido, quase total. A minha irmã já tinha os rins, já tinha parado, várias transfusões de sangue, porque ela pegou várias bactérias, né, várias bactérias no sangue, e essa igreja moveu em oração. Né? Ela entrou nesse lugar, como o Roseli falou,
de reivindicar a vida da minha irmã para o Senhor e de realmente reivindicar ao espírito de morte que saísse. E Deus ouviu o clamor dessa igreja através da oração dos irmãos. Não existia mais esperança para os médicos, para minha irmã. E de fato Deus operou. Pouco tempo depois, do nada, os rins da minha irmã voltou a funcionar. E as enfermeiras começaram a gritar: ela está urinando, ela está urinando. E minha irmã continuava em coma. Tentaram retirar ela várias vezes e não conseguia. Mas, para a honra e glória do Senhor, em pouco tempo, fizeram a estubação dela, os vários procedimentos que ela tinha passado. E Deus moveu e conseguiu restabelecer a sua pressão, né? Ela ficava com um aparelho do lado dela a todo instante, porque eles viam a qualquer momento o coração dela parar e ela ter uma parada cardíaca também, porque ela já estava muito debilitada. Mas com a glória do Senhor, os rins voltaram a funcionar. Logo um tempo depois, tiraram ela do coma. Logo um tempo depois, ela ficou bem, começou a fazer fisioterapia por fora. Ela foi voltando aos poucos para a glória do Senhor. Então, irmãos, isso tudo é problema assim. Deus tem misericórdia da casa da minha família. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque nos sustentou durante esse tempo, né? Em oração, em busca, em força, né? Mas o Senhor deu a vitória e o Senhor restaurou a nossa sorte. Aleluia! Glória a Deus! Ela não teve aquela bebê, que era o sonho da vida dela. Os médicos falaram que ela não ia poder ter mais, porque ela ia ter que demorar para andar. Em 15 dias, minha irmã estava andando, estava de volta em casa. Glória a Deus! Menos de 10 meses após minha irmã ter trombose, problema no sangue, não sei explicar agora, o efeito do período que ela ficou em coma, 40 e poucos dias, menos de 10 meses depois veio a notícia. Deus deu uma outra menina para minha irmã. Hoje está lá, graças a Deus, vai fazer 3 aninhos agora, dia 6 de janeiro. E ela sabe que essa igreja orou, ela já veio aqui, já agradeceu, mas eu não posso deixar de agradecer por essa igreja, pelos irmãos, pela Rosana, que orou incansavelmente, que guerreou, que entrou nesse lugar e retirou o espírito da morte, repreendeu o espírito da morte, e hoje trouxe a vida, né? O Senhor trouxe a vida para minha irmã, para a honra e glória do Senhor, para ela testemunhar que um milagre aconteceu. O Senhor mudou. Essa semana eu estava lá na minha casa lembrando disso e com meu coração cheio de gratidão, de ver, né, como o Senhor tem salvado, como o Senhor tem libertado as vidas neste lugar, como eu tenho acompanhado isso, tenho visto cada dia o Senhor trazendo mais pessoas, né? O Senhor atraindo mais pessoas. E isso para mim, irmãos, é motivo de muita gratidão, Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito, mas posso afirmar que, como a pastora Sueli falou e outros irmãos, tudo iniciou a partir do momento que uma vida se colocou na brecha, que a pastora Rosana se colocou na brecha para essa igreja. Porque ela se colocou na brecha e ela começou a clamar ao Senhor para que tudo fosse mudado. Ela começou a profetizar para que todas as coisas fossem transformadas aqui. E o Senhor, de fato, tem realizado, tem feito essa transformação. Então, que o Senhor seja louvado, seja exaltado, e que você, meu irmão, que chegou agora, você tenha graça, você tenha a misericórdia do Senhor de participar de um tempo novo nessa igreja. É um tempo novo.
É um tempo de comunhão, é um tempo de unidade. É um tempo onde você tem líderes que realmente se importam com você. Não desperdice isso. Não jogue isso fora. Dê valor a isso. Agradeça ao Senhor, mas também não jogue isso fora. Então essa é a palavra, né, que eu tenho para dar ao testemunho. Estou resumindo porque disseram que tinha 7 minutinhos. Mas mais ou menos isso aí, irmãos. Em outro momento, de repente, eu posso contar mais algumas coisas. Na minha célula eu já compartilho às vezes com as meninas. Já fui na célula de Sueli, eu compartilhei algumas coisas. Mas é isso aí. Então, falar sobre essa liderança é um dos motivos de gratidão ao Senhor. Por essa igreja, por essa liderança, pela vida da pastora Rosana, porque, assim como o Juciano acabou de falar, né, você valorizar o seu líder, porque eles pagam um grande preço pelas nossas vidas. Por estar ali, se dedicando, sempre que precisa, graças a Deus, eu sou muito grata ao Senhor por todos, mas também pela vida da Sueli, da Janira, que no começo fez toda a diferença para a minha vida, para a minha família. Por hoje nós podemos estar aqui. E um dia o pastor Jonas trouxe uma palavra e ele falou acerca que a obediência gera amor. E de fato, porque quando a gente não coloca a nossa vida diante de Deus, a gente pensa que está tudo certo, está tudo bom. Mas depois a gente passa a entender o quão ingrato nós somos, quanta imperfeição há em nós, e a gente se submeter a ser liderado, a ouvir na hora que está certo, mas também na hora que está errado. E graças à vida da pastora Rosana, porque se algum não foi liderado exatamente por ela, mas os outros passaram por ela, né? Que ela instruiu, liderou para que alcançasse outras vidas. Somos muito gratos a ela, da forma que o Senhor tem usado a vida dela, da forma que ela tem ouvido a voz do Senhor. Há tantas coisas, né? Porque cada testemunho, cada um se identifica de alguma forma, né? Porque cada um tem muitos motivos de gratidão ao Senhor, por até aqui, da forma que Ele tem sustentado cada um. As coisas não têm sido fáceis, mas os nossos líderes sempre estão prontos para nos ouvir, para, né, de qualquer forma. E somos muito gratos ao Senhor mesmo. Minha vida, a minha casa, a minha família, podemos, né, junto entrar, porque não há separação, há sempre uma inclusão, Ele sempre inclui. E nessa igreja nós podemos aprender acerca da unidade, do amor, né, da união ali uns com os outros. Um está precisando, o líder não pode, então encaixa a gente, vamos buscar, vamos ajudar. Então é muita gratidão ao Senhor mesmo por tudo, por esse tempo, da forma que nós temos vindo, porque é um privilégio para nós como igreja hoje aprender dessa forma, que as coisas têm, né, sido tão claras, né? Muita gratidão ao Senhor mesmo por cada líder dessa igreja e pela vida da nossa pastora Rosana. Pecado, me dada nova vida, mas eu achava que eu não tinha chance mais de estar aqui na presença do Senhor, mas Deus olhou para mim. Às vezes eu me achava uma pessoa muito, assim, muito para baixo demais, achava que não diria nada, aceitar Jesus, mas sempre algum crente orava por mim. Eu recebi orações naquele momento ali. Quando chegava ali no sábado, eu vinha para a praça, embriagado, eu esqueci de tudo. Tudo que veio o Senhor falar para mim, quando veio profetizava sobre minha vida, que Deus tinha algo grande na minha vida. Eu recebi anos certo também. Eu acredito
E o clima ali não é de coração, de boca para fora. Aí quando chegaram no sábado, estava novamente fazendo a mesma coisa, se embriagando de novo, se entregando o desejo da carne. Aí um dia cheguei embriagado no portão da igreja Assembleia. Aí perguntei a minha cunhada, ela estava falando inglês, estava não conseguindo nem falar mais. Perguntei a cunhada que podia entrar. Ela virou para mim, botou a mão na cabeça, sai demônio, em nome de Jesus. Aí eu embriagado, eu entendi que estava me chamando de demônio. Estava me chamando de demônio. Aí dali eu pensei, não sou demônio não, eu sou Roberto. Ela não era demônio, era Roberto. Ela continuou com a mão na minha testa, me expulsando. Sai demônio, em nome de Jesus. Não sou demônio não. Aí não deixou entrar, baixei a cabeça, vim pra cá, passei no portão, vi marido de São João ali no portão. Aí eu perguntei que eu podia entrar, ela falou que podia, mas como vai me aceitar aqui? Minha cunhada me expulsou lá, não deixou entrar. Aí ela vai falar de Deus, Deus veio como está, entendeu? Agora para falar com você, aí graças a Deus, ela nem lembra disso. Um dia eu conversei com ela, nem lembro disso. Ela deu uma alma para Jesus, a palavra de Deus. Graças a Deus que hoje estou aqui, eu honro e glória do Senhor, preciso muito me consertar bastante cada dia eu quero vencer, matar um leão cada dia, em nome de Jesus. Eu não adianta só dizer que aceitou Jesus e continuar na mesma vida. Eu quero cada dia uma mudança de dentro para fora dentro de mim, fazendo parte dessa igreja linda do Senhor. Agradeço muito a Deus estar junto com esses irmãos me deu muito suporte. Se não fosse os irmãos, eu também não estava aqui hoje dando testemunho. Deus, os irmãos me suportou bastante a minha dificuldade. Eu tenho uma família, eu não tenho simplesmente uma igreja, eu tenho uma família. Eu tenho 26 anos o tempo todo, sempre dando suporte. Muitas vezes eu achei que eu era pior do que os brancos, eu era menos significante, mas muitas vezes me abraçaram e me ensinaram a palavra. Glória a Deus, eu estava fazendo parte dessa igreja linda aqui, dessa igreja que tem ralado, tem colocado a cara no pó, tem pagado o preço pela minha vida e por muitas vidas que estão aqui dentro. Eu agradeço muito a Deus. É um motivo de agradecer a Deus nessa noite. Eu dou testemunho, mas eu falo pouco. Eu quero falar um pouco aproveitado que o Senhor receba minha palavra. Em nome de Jesus. Amém. Teve uma época, acho que já tinha mais de 20 membros de pessoas, membros que participavam das reuniões regulares do grupo. E através desse grupo de intercessão, a gente pode se mover, muitas vezes também através de jejuns, do Senhor dava direcionamento de fazer jejuns, de fazer encontros de intercessão. A gente saía, fazia encontros de oração específicas, sobre questões específicas, né? E lá a gente acabava tendo muita assim, revelação. Acaba tendo, né? Até hoje. E aí o Senhor foi mostrando e foi trazendo para a gente um crescimento espiritual, um entendimento profético e combate. E falando especificamente, quando a gente chegou na época da pandemia, onde as pessoas estavam com muito medo, né? As pessoas tinham muito medo de sair de casa, de falar com as pessoas, já estava todo mundo isolado, com muito medo. Mas esse ministério de intercessão, ele não parou durante o tempo da pandemia. A gente continuou fazendo as nossas orações. E no meio daquele caos, né, que estava instalado, as pessoas morrendo de medo, a gente estava se reunindo. Teve um momento que nós, como intercessores, nós estávamos orando quase todos os dias da semana. A gente não estava mais com aquela oração apenas de um dia, né? Que era aquele dia específico. Mas a gente começou a fazer plantão de oração. Por quê? Porque eram muitos casos
urgentes que chegavam para a gente, para intercessão. Pessoas que estavam assim, no hospital, que estavam quase morrendo, e nós entrávamos em guerra espiritual e orávamos, guerreávamos, e conforme Deus ia mostrando, né, o que estava acontecendo no espiritual, porque aquele foi um momento em que a gente estava combatendo diretamente contra o espírito de morte, o espírito de medo que estava tomando posse mesmo das pessoas, e nós pudemos guerrear e combater, e tivemos várias vitórias através desse tempo de intercessão. Inclusive, nós temos testemunhos de pessoas que foram realmente guardadas, livres da morte, por causa desse combate espiritual que estava acontecendo através do grupo de intercessão. Nas nossas pessoas aqui da própria igreja têm testemunhos. Eu tenho testemunho de pessoas da minha família que foi liberta, que não morreu porque houve intercessão. E teve também o mover, a intercessão no sentido profético, porque a gente orava, e o Senhor mostrava o que estava acontecendo, a gente orava em cima do que estava sendo visto no mundo espiritual. E as pessoas, no outro dia, o resultado que a gente tinha no dia, a notícia que a gente tinha no dia anterior, no próximo dia que alguém ia visitar, a notícia mudava. O quadro físico da pessoa era transformado de um dia para o outro. Aleluia! Isso aconteceu assim, de forma tremenda mesmo, vários casos que nós tivemos, principalmente nesse período mesmo de pandemia. E também nós temos muitos testemunhos de pessoas que receberam cura. Inclusive, através do Ministério de Intercessão, da oração, desse mover profético, tem pessoas que tiveram o filho curado no próprio ventre da mãe durante esse período. Depois, os irmãos que estão ligados vai poder falar sobre isso. Mas foi tremendo esse movimento. Amém? Amém. Falar sobre adoração profética, né, é algo muito tremendo. Nós já vimos aqui esse profético está no meio da igreja, e a gente se move dessa maneira, tanto no servir quanto na oração, na intercessão. Na adoração não é diferente. E assim, a gente poderia ressaltar muitas coisas, né? E isso dá um seminário, né? Falar sobre adoração profética no primeiro. Mas assim, basicamente, o que o pastor Sueli falou de conhecer a vontade de Deus, né? Isso foi o que motivou nossa pastora a buscar esse dom de profecia, buscar conhecer mais de Deus. Então, o conhecer a vontade de Deus é o que move também essa nossa adoração profética. E qual é a vontade de Deus para nós? Pelo menos uma delas, que andemos em santidade. Então a gente aprendeu que a adoração profética, ela vem desse lugar também. Não apenas de onde a gente é um cantor, ou a gente é um músico, um instrumentista, ou onde a gente é um profissional da área da música, né? Não, nós somos realmente servos do Senhor. E nós somos entregues a Ele, e nossa vida está no seu altar. Está no altar do Senhor. Então, quando a nossa vida realmente está alinhada ao propósito de Deus, a gente consegue realmente captar, vamos dizer assim, captar a vontade de Deus para cá, em meio a essa expressão de louvor, essa expressão de adoração. Então, a igreja se move nesse lugar. Os irmãos, a gente comentava na célula dos homens agora essa semana, que é muito tremendo, que a gente tem liberdade nesse lugar. A gente tem liberdade espiritual. O nosso ambiente, com a graça do Senhor, Ele foi nos dando um lugar de conquista, de oração, de guerra, de vitórias. Então é um lugar leve, onde a gente realmente chega nesse lugar e consegue se conectar com o Senhor. Esse ajuntamento aqui, a igreja quando se reúne, a gente consegue se conectar com o Senhor, porque realmente as barreiras, as dificuldades, a gente lutou e o Senhor nos deu graça de retirar tudo isso. A gente está num ambiente de liberdade espiritual, também de liberdade de expressão física, com a graça do Senhor. Muitas barreiras caíram. Então a gente pode realmente se colocar diante de Deus, assim como o rei Davi se colocava, assim como Miriam se colocou diante do Senhor, né? Infelizmente, a gente vê que é uma realidade onde muitos irmãos se escandalizam, às vezes quando a gente canta, a gente levanta as mãos, a gente chora, a gente grita, porque o Senhor, Ele
Ele nos libertou dessas cadeias, dessas prisões todas, né? E nós somos livres no Senhor. Então, quando nós conhecemos a vontade do Senhor, nós podemos adorar Ele de forma profética. O que seria isso, né? Realmente fazer aquilo que está no coração dele, trazer para cá e ministrar as canções e conduzir os irmãos num louvor, numa expressão de adoração, onde a vontade de Deus ela é vivida, onde ela é respeitada, onde a gente consegue entender isso. A gente tinha até uma ordem de cânticos aqui hoje, né? Mas até hoje, né, a gente mudou quando a gente começou aqui, a gente sentiu que o Senhor estava movendo para outra direção, né? Então a gente interrompeu o que a gente estava chegando, já chegamos aqui mais cedo, ensaiamos tudo bonitinho, né? Mas o Senhor, Ele conduz, então a gente consegue discernir a vontade de Deus, então a gente consegue se mover profeticamente, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. A gente consegue, no Senhor, vamos dizer assim, fazer uma conexão. Então, quando a gente conecta o nosso telefone no Wi-Fi assim, usa a internet, então a gente consegue fazer uma conexão entre céus e terra. A gente se liga no Senhor, no Espírito Santo, aquilo que o Senhor está movendo naquele momento, e aquilo que o Senhor quer que a gente expresse para Ele. De repente o Senhor quer que a gente faça um som apenas, agora vamos declarar que Ele é santo, 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 agora vamos declarar, enfim, a gente vai buscar profeticamente do Senhor aquilo que a gente deve ministrar a Ele, que devemos oferecer a Ele também em louvor, em adoração. Então, como eu falei, a nossa vida rendida em santidade ao Senhor, isso nos permite chegar nesse lugar de sermos agradáveis a Deus e de acessarmos, ter acesso a esse lugar celestial, onde não flui apenas uma música, um som bem tocado, mas flui realmente uma vida rendida aos pés do Senhor, um coração, né? Porque a gente sabe que o que sobe ao Senhor não é o que sai da nossa boca, né? Não é o nosso som lindo e maravilhoso ou desafinado, o que chega para o Senhor é o nosso coração. Acho que tem um filtro ali, acho que passa por um filtro ali e chega lá o que sai do coração, o que sai do nosso espírito, o que sai do nosso interior, é o que chega ao Senhor. Então nós fomos aprendendo tudo isso com nossa pastora Rosana, mais uma vez, que vem nos ensinando sobre esse mover de expressão, de adoração, de vida em santidade, de se conectar com o Senhor, de se alinhar com Deus e de buscar depender do Senhor para todas as coisas. Senhor, qual é a tua vontade para hoje? Senhor, muitas vezes a gente chega aqui no culto, né? Nós aqui, muitas vezes, vamos orar aqui no Ministério de Louvor antes do culto. Irmão, nós não temos nenhuma canção. Qual o cântico de hoje? Não sei, até agora não sei não. Vamos orar aqui, muitas vezes o Senhor não sentimos assim algo específico. Chegamos aqui, começamos a orar e o Senhor conduz, né? E a gente vai ter uma direcionamento e podemos fluir nisso. Então, a igreja como um todo é beneficiada por esse lugar. Os irmãos usufruem disso, né? Desse lugar de adoração, de expressão de louvor, de expressão de adoração ao Senhor, porque realmente a pastora Rosana, ela foi agraciada pelo Senhor, né, em buscar esse dom profético. Nós nos movemos assim, então nós podemos expressar essa adoração, expressar esse louvor, conectados com os céus, né? A gente não é apenas cantar por cantar, mas é cantar porque a gente entende que nesse momento o Senhor está querendo que seja feito dessa forma. Assim como o profeta ele traz uma palavra de Deus, né? A gente lê na Bíblia, o profeta ele traz uma palavra de Deus e libera para o povo. Então, assim nós trazemos um som, um louvor, nós trazemos as canções, a direção que o Senhor tem dado nesse momento, e a gente ministra, a gente serve a igreja. Então a igreja pode entrar nesse mover, pode entrar nesse lugar, porque realmente o Senhor nos abriu esse lugar aqui, um lugar tremendo, onde a gente pode se expressar Ele em espírito, em verdade, onde o Senhor recebe, onde Ele nos conduz, onde não é peso, não é para que a gente apareça, né? não é feito para o homem, não é feito para agradar ninguém, é feito para agradar o Senhor. Então a gente poderia falar muitas coisas, mas penso que o básico, o fundamental para nós, adoração profética, vida